Abra comigo em Zacarias, capítulo 4, o versículo 6. Tá? Zacarias 4, versículo 6. Zacarias está um pouquinho antes de Malaquias. Ajudou? Um pouquinho depois de Ageu. Ajudou? Então olha no índice da sua Bíblia. Tem um índice da tua Bíblia. Olha lá, o índice quase chegando no Novo Testamento, vai estar Zacarias. Amém. Zacarias capítulo 4, versículo 6 até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça por ela. Feche os seus olhos, por favor. Vamos orar. Peça ao Espírito Santo agora que venha ministrar o seu coração, que venha tocar a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, por causa do Senhor. Nós estamos aqui porque nós te amamos, Jesus. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos também ser tocados por ti, Jesus. Nós estamos aqui porque nós somos fiéis ao Senhor e nós amamos o Senhor de todo o nosso coração. O Senhor tem liberdade, Deus, de agir nesse lugar, de tocar o nosso coração como o Senhor quiser, de fazer aquilo que o Senhor bem entender neste lugar, da sua maneira, Jesus. Espírito Santo, haja agora nas nossas famílias, na nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. A nossa vida, ela está sob o controle do Espírito Santo. Eu não quero controlar minha vida, e eu acho que essa deve ser também o desejo do seu coração. Não queira controlar a sua vida. Deixa Deus controlar a tua vida. Deixa o Espírito Santo controlar a tua vida. Não queira você direcionar teus passos. Eu sei que você é forte, né? Eu sei que você tem força. Eu sei que você tem ânimo. Você está aqui hoje, olha, está chovendo, está bastante chuva. Você poderia estar na sua casa, mas você escolheu o melhor. Fala para o teu irmão, você escolheu o melhor. Não é verdade? Quando algo realmente a gente quer na nossa vida, a gente busca. E claro, meu querido, que não é na nossa força. Nós somos limitados. É sobre isso que eu quero falar hoje. É isso que Deus colocou no meu coração. Eu e você, nós somos limitados. Nós falhamos, nós erramos. A nossa força acaba. A gente começa está chegando aí o final do ano, né? Daqui a pouco o comecinho do ano, aquela viradinha de ano que você faz aquelas promessas toda. Não tem isso aí? Você faz isso ou não? Eu vou fazer isso esse ano. Eu vou fazer aquilo outro. Eu vou ir lá para tal lugar. Eu vou e planeja e faz alvo. Eu vou engordar 10 quilos. Não é isso que você planeja? Não, eu vou emagrecer 10 quilos. Mas no final do ano você engordou 10 quilos. Tudo ao contrário daquilo que a gente planeja muitas vezes. Porque a gente acaba fazendo muitos planos. Mas muitos planos que a gente faz na nossa força. A gente faz diante daquilo que a gente acha que nós podemos alcançar. Não está errado você fazer planos, não está errado você sonhar, não está errado você projetar a sua vida. Que bom que você sonha, que bom que você faz planos. Mas mais correto ainda seria se a gente colocasse esses planos sobre a vontade do Espírito Santo. Saber o que Deus deseja para a nossa vida. Saber o que Deus sonha para nós. A gente vê aqui um homem chamado Zorobabel. Desculpa da minha voz, tá? Eu estou ficando um pouquinho rouco, tá? Minha garganta parece estar um pouquinho rouca. Mas dá para entender, né?
O que não entender, você fala glória a Deus. Você sabe, o pastor está falando em línguas, o que será que ele está falando? Zorobabel era um homem que vem de uma linhagem real, ele era descendente de Davi. Zorobabel nasceu na escravidão. Zorobabel é um homem que nasceu quando o povo de Deus estava preso, estava escravo, ele nasceu lá. Nasceu sem conhecer o que era liberdade, sem conhecer o que era a nação dele, sem saber o que é viver livre. Nasceu como escravo. Assim como eu e você, nós nascemos como escravos. O mundo acha que é livre. Nós um dia achamos que éramos livres, mas nós éramos escravos. Escravo às vezes de um vício, escravo de uma tentação, de um pecado, escravo da mentira, escravo da ira, escravo da prostituição, escravo de qualquer outro vício que possa haver. Sem Jesus nós somos escravos. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus nos chamou para a liberdade. E agora nós devemos permanecer na liberdade na qual Jesus nos colocou, nessa liberdade que Deus nos deu. Zorobabel nasceu escravo, mas ele não aceitou permanecer como escravo. Mesmo na escravidão, ele foi colocado como um governador diante do povo. E ele foi usado por Deus para ir até Jerusalém, até Judá, até toda aquela região e começar a reconstruir as cidades. Então ele vem agora saindo daquela escravidão e começando a juntar o povo e falando: vamos construir, nós vamos fechar as muralhas, nós vamos vencer, nós vamos enfrentar essas dificuldades, aí nós vamos vencer. Só que ele veio diante de tudo isso muito animado, talvez com muitos planos, principalmente para reconstruir o templo de adoração a Deus. O profeta Ageu é contemporâneo de Zorobabel. Ageu está profetizando no tempo de Zorobabel, Zacarias também, e assim outros profetas que tinham ali na época. Só que o que acontece? Preste atenção nisso. Apesar de Zorobabel vir com um grande objetivo, ele foi barrado no seu objetivo. Aquela nação que era mais forte, que tinha dominado aquele povo, também enviou ali soldados e tudo mais para impedir que Zorobabel e o povo reconstruísse de novo Jerusalém e Judá, reconstruísse de novo o templo. Então o propósito que ele veio fazer, ele não conseguiu cumprir. Ele não conseguiu reconstruir o templo até então. Aquela promessa que ele tinha foi passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até que se passaram 15 anos. 15 anos se passaram e Zorobabel ainda não tinha conseguido cumprir o que ele veio fazer. Parecia que nada dava certo, parecia que as coisas não iam funcionar. Ele tentava e não dava certo. Talvez ele construía e outro vinha lá e destruía. E assim às vezes nós ficamos. Às vezes na força do nosso braço a gente vai lá e tenta construir alguma coisa e dá errado. Daqui a pouco a gente se esforça de novo. E meu querido, não tem nem o que falar sobre isso. Tem coisa que não tem explicação. Você pode fazer o que for para buscar explicação, não tem explicação. Agora tem um caminho para você seguir, tem um caminho que Deus tem para você, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. O que Deus falou para você vai se cumprir, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que fale alguma coisa e não cumpra. O que Deus falou na palavra dele vai acontecer, você querendo ou não, você acreditando ou não. Então é quando o Espírito Santo de Deus fala para Zorobabel assim: Zorobabel, esse versículo que nós lemos. Então veio a palavra do Senhor para Zorobabel, passado 15 anos dele tentando um negócio, não por força,
nem por poder. Está falando assim: Zorobabel, você está tentando, mas está tentando do jeito errado. Não é na sua força, não é no seu poder, não é naquilo que você tem de capacidade, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É na minha dependência que você vai conseguir, é estando no meu caminho. Eu me admiro quando as pessoas entendem esse princípio. Em vez de elas ficarem dando murro na ponta de faca e ficarem ali pleiteando, e lutando, e guerreando e tentando conquistar, acaba não conseguindo, ou às vezes consegue, mas no final da batalha está mais acabado do que se não tivesse conquistado. Mas eu admiro aquelas pessoas que, em vez de ficar batendo cabeça, elas dobram os joelhos no chão, e elas sabem que a resposta vem do Senhor. Eu não quero te desanimar a você conversar com alguém, porque conversar com as pessoas faz bem. A gente chegar no nosso líder de célula e conversar faz bem. A gente chegar no pastor e conversar faz bem. Você tem liberdade para isso. Mas quero dizer que muitas das nossas conversas não resolvem nada, porque o que resolve mesmo não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo Espírito Santo. É você dobrar o seu joelho no chão, é você clamar a Deus, é você buscar a Deus, você se posicionar e falar assim: eu entendi, não é minha força, é o Espírito Santo que vai fazer essa obra, é o Espírito Santo que vai mudar essa pessoa, é o Espírito Santo que vai curar meu coração, é o Espírito Santo que vai prover sobre a minha vida, a minha casa, é o Espírito Santo. Então eu preciso estar na presença dEle, e você começar a praticar a palavra que diz: orar em todo tempo, firme nas promessas. Você precisa conhecer a Bíblia, a palavra. O que você está enfrentando? Está enfrentando uma dificuldade na tua família, uma dificuldade financeira, uma dificuldade de relacionamento. O que a Bíblia diz sobre isso? Isso você tem que saber. O que a Bíblia diz então sobre a dificuldade financeira que eu estou passando? A Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre o medo que eu tenho de dormir, de apagar a luz, o medo de tal coisa? O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala sobre esse tipo de relacionamento? Aí você começa a conhecer as promessas de Deus, e aí você pode ficar firme nas promessas de Deus, porque Deus tinha falado para Zacarias já, através de Zacarias para Zorobabel. Ele tinha falado assim no versículo 9 do capítulo 4: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Então Deus está falando: eu vi, ele está começando a reconstrução, ele começou, também suas mãos vão acabar. Deus não falou que ele ia acabar? Não estava dando certo? Talvez que ele estava indo do jeito errado, mas Deus falou: não vai pela tua força, vai pelo Espírito Santo. E aí Deus completa dizendo assim: você começou, você vai terminar, é você que vai acabar essa obra. Quer dizer, aquilo que você não está vendo que está acontecendo, talvez você está pleiteando, quarta após quarta, segunda após segunda, semana após semana, orando e buscando a Deus, você não está vendo acontecer. E Deus está falando para você: não vai pela tua força, vai pelo Espírito Santo. Começa a buscar o Espírito Santo, começa a orar, começa a se firmar na palavra. O que Deus diz com respeito à minha família? O que Deus diz com respeito a meus filhos? O que Deus diz com respeito a essa situação que eu estou vivendo? E aí você vai se firmar na palavra, e você vai completar a obra que Deus te deu. Você vai ver acontecer, você vai sair como um vitorioso, porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores através de Cristo Jesus. Teve situações mais difíceis que muitos aqui viveram, e hoje já saíram vencedores, olham para trás e falam: glória a Deus que eu passei isso. Mas talvez quando você estava lá, você não imaginava que ia resolver. Talvez você não via nem solução, era algo insolúvel para você, era algo impossível para os seus olhos. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? O nosso Deus é o Deus da cura. O nosso Deus é o Deus da provisão. Muitas pessoas têm precisado de provisão, mas o nosso Deus é o Deus de provisão. O nosso Deus provê. É claro que não é a gente chantageando a Deus, não é na nossa força, não é a gente fazendo birra, manha, mas é a gente estando na presença dEle.
A presença do Senhor é o alimento que nos satisfaz. É através dele que vem tudo aquilo. A presença de Deus atrai sobre nós as bênçãos, atrai sobre as nossas vidas a provisão. Em nome de Jesus. Ouvir a palavra. Está no fogo do Espírito Santo. O que é estar no fogo? É buscar. Nós vamos ter esse tempo de oração na sexta-feira. Talvez você vai lá, muitas vezes novinho na fé, ora 10 minutos e fala assim: e agora? O que eu vou orar o restante do tempo que eu vou estar aqui? Meu querido, para ouvir Deus. Comece a buscar mais de Deus. Ouse ir além. Ouse ir mais longe na presença de Deus. Agora, você quer ter uma vida derrotada? Quem é que deseja ter uma vida derrotada, andar cabisbaixo? Ninguém, deseja isso. Mas eu vou te dizer que muitas vezes a gente, sem querer ter uma vida assim, a gente procura uma vida assim em vez de buscar a vitória. O que é buscar uma vida assim derrotada? É quando a gente fica do lado só de pessoas que reclamam. Quando a gente, ao contrário, não só de ouvir a reclamação, a gente acata aquela reclamação, fica junto, remoendo naquele negócio. Chega a escorrer o sangue no canto da boca, de tanta reclamação, murmuração. Murmurar e murmurar, isso faz mal para nós. Da mesma maneira que a presença de Deus atrai as bênçãos, a murmuração atrai as maldições. A pessoa começa a falar mal dos outros, não importa quem que ela está falando mal, mas começa a falar mal, e começa a falar mal. Começa a falar mal lá da célula, do cara que vai na célula, do outro que vai na outra célula, do cara que foi para a igreja. Começa a falar mal do pastor. Quem é que fala mal do pastor? Graças a Deus ninguém, que povo abençoado, né? Mas tem pessoa que às vezes vai jantar o pastor. A gente usa essa brincadeira, Porque senta ali e começa a falar mal do pastor, do líder. Às vezes até errou mesmo, às vezes até o pastor errou. Às vezes até o líder errou mesmo, falhou. Às vezes aquela pessoa errou mesmo, falhou. Mas se a gente ficar murmurando, reclamando, nós não atraímos as promessas, nós atraímos a maldição. Você quer atrair as promessas? Se baseie nas promessas. Agora, você quer atrair maldição? Se baseie naquilo que a palavra diz, como que se traz maldição. Até o seu irmão que está sentado do seu lado, talvez você nem conheça ele, ou você conhece. Talvez ele vai falhar, vai errar. Mas quando a gente se coloca numa posição de juiz contra o nosso irmão, o que a gente faz? A gente destrói a nossa própria vida. A gente vai caminhando na força do nosso braço, porque a gente é juiz, é nós que governamos. Mas quando você se coloca na posição de servo, você sabe que é o Senhor que é juiz, que é o Senhor que governa. É dele que vem tudo aquilo que nós precisamos. Realmente, é Ele que nos ajuda. É Ele que cuida de nós. É claro que tem pessoas às vezes que vem brava para o nosso lado, Ou pessoa que vem magoada, ou pessoa que vem irritada com alguém. Claro, tem pessoas, e às vezes situações que são verídicas, verdadeiras. Mas nós temos que nos colocar numa posição de santidade. Eu e você, nós temos que nos colocar numa posição de santidade. Fala comigo assim, posição de santidade. Nós precisamos disso, querido. Mas claro, não é pela nossa força, porque se fosse pela nossa força, a gente ia lá e acertava as contas, a gente ia lá e resolvia, mas é pela força do Senhor. Coloca a mão na sua cabeça e fala assim: Senhor Jesus, eu quero ser manso, igual uma pomba. Amém. Já viu uma pomba atacando alguém? Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ser manso igual uma pomba. Viu pomba assassina? Pomba terrorista? Apesar que tem umas às vezes, que vem voando assim, solta aquele míssil lá de cima e consegue acertar a gente ainda. Quero terminar dizendo para você uma outra coisa. Para você não andar pela tua força, mas andar pelo Espírito Santo. Algo que eu tenho ensinado você, algo que Deus tem nos ensinado, algo que nós temos tentado praticar. Porque realmente é um esforço nós praticarmos. Nós tirarmos os olhos das circunstâncias.
Nós não podemos ficar olhando para a circunstância. Você já passou talvez numa ponte muito alta? Né? Se você talvez tiver que equilibrar num murinho que está bem baixinho, um tijolo do chão, você anda tranquilo. Mas se esse tijolo, essa linha estiver a 1000 metros do chão, e você tiver que andar nessa linha, e você olhar para baixo, o que você vai sentir? Já atacou, né? A vertigem já atacou, já deu problema já. Você não vai aguentar. Mas a um tijolo do chão você consegue até andar, sem sentir medo, dando risada. O que significa isso? Significa que a gente está olhando para as circunstâncias. Que quando eu e você não olhamos para as circunstâncias, que a gente não está olhando se é tão profundo, o buraco é tão grande, se gera medo ou não gera medo. A gente caminha na segurança. Agora, quando a gente olha as circunstâncias, quando eu e você olhamos o tamanho do problema, o tamanho da montanha, olha o que a palavra de Deus disse para Zorobabel. Disse assim, quem és tu, ó grande monte? Está dizendo assim, quem que são esses problemas diante do nosso Deus? Esse monte que tem aí impedindo a gente de caminhar, essa montanha, o que é essa montanha diante do nosso Deus? Nada. Diante de Zorobabel serás uma campina, aplainada, ficará tranquilo, não vai atrapalhar. Mas quando a gente caminhar pelo Espírito Santo, Deus falou no meu coração que há muitas pessoas aqui que têm medo, muitas pessoas com medo, pessoas aqui que estão, o medo chega a ser um terror, aterrorizadas, o medo da vida, o medo do amanhã, o medo diante das circunstâncias. O que pode acontecer? Imagina Daniel sendo jogado na cova dos leões. Ele sabia que quem fosse jogado lá não sobrava um palitinho para contar história. Jogado ali diante das circunstâncias que aterrorizavam ele. Aqueles leões são as nossas circunstâncias que nos aterrorizam, que nos dá medo. E meu querido, todos nós sentimos medo. Todos nós já tivemos uma situação de medo. Não tem problema você sentir medo. Agora, o problema é o medo dominar você. Porque você sentiu medo, mas na hora você se colocou na posição que você tem que se colocar, reagiu, você agiu na presença de Deus pela fé, então você ficou firme. Está com medo do escuro, aí passa aquele negócio na sua perna, assim, de medo. Aí você acende a luz e vê que é só o sapato que estava no meio do caminho. Você pensou que era um gambá, achou que era um ratinho, morrendo de medo, não era nada. Mas igual uma vez, quando eu me mudei para o Paraguai, quando eu morei lá, a gente dormindo na casa, primeira noite, aquele receio, primeira noite numa casa, eu que já mudei bastante, eu sei como que é, sempre aquele negócio, você não dorme direito, você fica cabreiro, qualquer barulhinho já te chama atenção. Eu lembro que eu deitado assim, quietinho, tentando dormir, já era de madrugada, a Márcia fala assim para mim, amor, tem gente lá fora. Meu Deus do céu, meu coração veio na boca, aquela coragem. Eu falei, meu Deus, eu não tenho arma, eu não tenho nada, eu nem me mexi. É a hora que a gente começa a orar, aí você lembra de Deus, né? Deus me ajuda, Senhor Jesus. E olhando para a janela, só o medo que ela me fez sentir, eu já vi uns 10 lá fora. Eu já pensei, eu estou invadindo a casa, agora vou invadir a casa. E eu comecei até a escutar os passos, escutar conversa. Eu falei, meu Deus, tem gente mesmo lá fora. E eu com muita coragem, depois de meia hora, levantei, fui no cantinho da janela, não tinha cortina na janela ainda. E quando eu olhei assim, tinha só um lençol jogado por cima da janela, para tampar a claridade. Quando eu olhei assim, não vi ninguém. Foi aumentando a coragem. Depois eu descobri o que era o galho da árvore que balançava assim, e as galinhas do vizinho que estavam andando no quintal de casa. Mas as circunstâncias me apavoraram. Já teve circunstâncias que te apavoraram? Você tem circunstâncias que te apavoram? Você está vivendo circunstâncias que te apavoram? Meu querido, isso não é nada. Deus vai transformar esse monte em uma campina.